quando eu fiz a primeira Eucaristia, que eu fiquei trabalhando na igreja, com catequese, todas as atividades que tinha eu participava de alguma forma. E aí teve um dia que a gente estava na igreja, eu, Dinha, que não sei se ela acho que ela mexe ainda na igreja, que mora aqui perto, Jaqueline estava, e não lembro assim mais quem que era mais novo que estava, e a gente teve a ideia de fazer um grupo de perseverança. A gente ia começar com perseverança. E daí nós fomos chamando um monte de gente, chamando um monte de colega para ir. E na época tinha os seminaristas que era Irineu e Robson, que ficavam aqui na paróquia. E aí veio, a partir daí a gente falou, então vamos montar um grupo de jovens. Só que a gente era muito novo, né? Eu tinha 11 anos. E aí eu acho que assim, a gente era muito imaturo para assumir isso. E todo mundo tinha essa idade. Então, por mais que a gente teve suporte deles por um bom tempo, aconteceu uma coisa que foi muito assim, ruim pro grupo, que muita gente entrou para fazer casalzinho. Então a gente passou por uma crise muito forte com isso, que era todo mundo de 11, 12 anos, não tinha quase ninguém mais velho, acho que nem tinha. E aí, isso até começou a rodar lá em casa, chegou a minha mãe e disse, você não vai pra igreja não, porque eu tô sabendo que vocês estão indo pra lá, pra isso. Então, tinham alguns poucos que iam com a finalidade de mesmo formar o grupo, e outros aproveitavam a oportunidade para isso. Né? Então, realmente, ali no pátio não tinha não tinha secretaria, né? Ali era terra, tinha aquelas árvores, tinha pé de amora, a gente ficava lá debaixo e tal. E realmente, quando você ia lá para trás, sempre tinha um casalzinho ou outro por ali. Aí, depois disso, como começou essas coisinhas assim, eu, de certa forma, desanimei e fui seguindo outras coisas. Eu continuei com a catequese e também eu cantava no coro arte, já fazia aula de balé e eu comecei a ter muita ocupação e deixei o grupo, entendeu? Então, assim, graças a Deus teve quem desse continuidade e uma finalidade melhor para ele, né? Acho que depois começou a entrar umas pessoas mais velhas, mais responsáveis, vamos colocar assim, e com uma ideia melhor. Eu lembro também, assim, dos primeiros encontros e, por exemplo, quando teve a escolha do nome, que foi no corpo da igreja, a gente estava lá, e aí cada um foi dando uma ideia, e Leco, não sei se vocês conhecem, ele chama, mora aqui em cima, é ele que deu o nome pro grupo. Aí ele pegou e falou, e aí eu lembro que ele ainda gritou, Cristo Nosso Rei, e aí falou o nome e todo mundo entrou de acordo. Acho que foi o nome, até que um primo dele tinha sugerido, uma coisa assim, que tinha um grupo em Belo Horizonte. Aí todo mundo aceitou o nome do grupo e a partir daí começou, né? A gente fez algumas atividades, mas eu nem lembro assim de uma participação tão ativa assim da gente muito no começo. Mas eu acho que mais por isso, pela imaturidade que a gente tinha na época, né? Mas a gente fez bastante coisa. O Robson acompanhou um bom tempo e foi bem bacana. E sempre que eu vejo, né, as coisas do grupo, eu fico bem feliz assim, de ter dado pontapé inicial. Gostaria de parabenizar o grupo, né, pelos 18 anos. E o que eu falei, que é muito bom ter contribuído para que esse grupo surgisse, né, mesmo que no início nossa ideia, né, nem teve essa proporção, a gente não imaginava. E continuem assim. Eu acho que quanto mais jovens a gente estiver na igreja, né, melhor para toda uma sociedade. Acho que está nas nossas mãos mesmo. Parabéns para o grupo e continuem trabalhando em prol, né, da juventude na igreja, da participação da juventude, que é muito importante. E aí, galerinha do CNR, meu nome é Aline e eu sou uma das primeiras integrantes do grupo de jovens. E eu vim contar uma historinha para vocês hoje. Eu entrei no grupo de jovens quando eu tinha 13 anos. E o grupo de jovens até então era um grupo de adolescentes que queriam participar de alguma coisa da igreja, que queriam estar na igreja, mas ainda não sabiam o que fazer. E aí as idealizadoras do grupo de jovens começaram a pesquisar o que poderia ser feito. E aí resolveram montar o grupo de jovens. E aí o CNR nasceu. E durante um tempo a gente se reunia e conversava, mas o grupo de jovens ele não tinha um propósito, ele não tinha um porquê. E aí essa falta de propósito fez o grupo entrar em declínio. O Robson ajudava muita gente, o Irineu, mas o pessoal ia para as reuniões, mas não tinha um porquê
de estar ali. E aí o grupo foi minguando e aí as pessoas foram saindo, inclusive eu fui uma delas, as que saíram. E aí um tempo depois eu lembro que Jaqueline estava na coordenação e ela fez um cartãozinho convidando as pessoas para voltar para o grupo. E ela entregou esse cartãozinho na sala de aula, todo mundo estudava junto. E aí quando ela me entregou, eu lembro que eu olhei para ela e falei assim, olha, eu não vou voltar. Não vou porque não faz sentido nenhum estar ali. Não tem por que estar ali. Aí ela disse, volta, porque agora vai ser diferente. E então eu voltei. E eu lembro que foi nessa época que o Carlinhos entrou e ele disse que se uma coisa existe e não tem propósito, não tem por que ela existir. E aí foi criado o lema do grupo, ser evangelizado e evangelizar. E aí com uma ajuda muito forte, uma presença muito grande do Carlinhos, a gente começou a criar esse perfil, a ser o grupo de jovens CNR, a dar personalidade para o grupo de jovens. E aí a gente começou a fazer um monte de coisa, começou a fazer muitos trabalhos sociais e o grupo se ergueu novamente. Graças a Deus houveram outras crises que também fazem parte, mas aos trancos e barrancos o grupo continua vivo até hoje. De Carlinhos? Isso, lá na casa do moço que eu tomava conta. Aí eu contando pra ele que eu precisava tinha conseguido um pedaço, mas não tinha condições. Aí ele falou que ia lá em casa e olhar como é que era. Aí ele foi lá na minha casa, olhou. Aí juntou com o pessoal, veio aqui. Aí a gente foi fazendo, todo sábado, domingo, a gente vinha pra cá, ficava aqui até tarde. E aí foi construindo a casa da senhora. Graças a Deus, tá aí firme e forte. Graças a Deus. Agradeço ele demais e o clube de jovens todo mundo que me ajudou, entendeu? Deus dá eles muita saúde, se não fosse eles eu não tinha conseguido essa casa. Então, o grupo de jovens foi para mim um projeto que Deus colocou na minha vida que somou muito, tanto na minha formação profissional como pessoal. E eu tenho só a agradecer tudo que Deus tem feito por mim e principalmente por ter me apresentado ao grupo CNR, em que eu fui coordenador junto com pessoas que eu gosto muito. E um desejo que eu tenho é que o grupo do CNR continue com esse fogo, buscando jovens e a cada dia mais levando a palavra de Deus a cada um deles. E como prova de que realmente eu gosto e amo esse grupo de jovens, eu trouxe aqui uma foto da primeira gincana que nós participamos, quando eu fui coordenador, e uma das provas era levar uma imagem de Nossa Senhora feita em madeira ou em barro, e nós cumprimos a tarefa. Espero que vocês cumpram essa tarefa também. Um abraço e até mais. E o nome do grupo saiu a partir de uma conversa que eu tive com um primo meu, Cristiano, na minha casa em Caeté, e ele também estava criando um grupo de jovens em Belo Horizonte e eles estavam escolhendo os nomes e nosso grupo ainda não tinha nome, tinha poucas semanas de grupo. Nós nos reunimos todos sábado à tarde na matriz, né? E naquela coisa de procurar um nome para o grupo, estava ele e um outro amigo dele na minha casa aí, e eles falaram vários nomes, e dentre eles surgiu o CNR, que eu gostei do nome, né? E eles descartaram esse nome, eu cheguei para eles e perguntei se realmente eles não iam ficar com o nome, e se não fosse ficar, se poderia utilizá-lo para o nosso grupo, que nós não tínhamos um nome para o grupo ainda. E assim que teve o próximo encontro nosso, eu sugeri o nome, e algumas pessoas sugeriram outros nomes também, fizemos uma votação e acabamos por escolher aí o CNR, que é um nome bem forte, aí, eu acho que ficou bem legal. Parabéns ao CNR 18 anos, eu faço parte dessa história. CNR, eu faço parte dessa história. CNR, nós fazemos parte dessa história. CNR, nós fazemos parte dessa história.
CNR, eu faço parte dessa história. CNR, eu faço parte dessa história. CNR, eu faço parte dessa história. CNR, eu faço parte dessa história. CNR, eu faço parte dessa história. CNR, nós fazemos parte desta história. CNR, eu faço parte dessa história. CNR, eu faço parte dessa história. CNR, eu faço parte dessa história. CNR, nós fazemos parte dessa história. CNR, eu faço parte dessa história. CNR, eu faço parte dessa história. CNR, eu faço parte dessa história. CNR, nós fazemos parte dessa história. CNR, eu faço 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 parte dessa história. CNR, dessa história, eu faço parte. CNR, eu faço parte dessa história. CNR, eu faço parte dessa história. Amados amigos, na oportunidade de estarmos sintonizados pela oração e amizade, ao rendermos graças a Deus pelos 18 anos de caminhada, história, formação e evangelização do grupo de jovens CNR, quero dizer, nunca estamos sozinhos. O Senhor crucificado e ressuscitado nos guia, nos instrui e acolhe pela palavra proclamada e meditada. Na comunhão eucarística, levamos nossas dores, angústias, mas também nossos anseios, alegrias, esperança e conquistas. E assim, amigos, quantas pessoas hoje estão fazendo um caminho diferenciado, sinalizados pela bondade, ternura e fé, porque passaram pelo grupo e criaram uma base, uma identidade cristã. Recebam nesta hora o meu abraço e pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a Mãe da Piedade, padroeira de Minas, inspiração de mulher, elegante na fé, as bênçãos de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Põe anjos aqui, Senhor, pra louvar e agradecer. Uma vez CNR, sempre CNR.